Olha aí nosso próximo slide. O nosso próximo slide é sobre isso que nós falamos. Olha só, o que é a intuição? Todo ser humano, ele é religioso por natureza. O homem, ele tem um anseio pelas coisas de Deus. E isso é visto até nas tribos mais primitivas. A religiosidade humana, ela é um fato universal, incontestável. E a crença universal em Deus, ela explica-se pela intuição. Como é isso, pastor? Todo ser humano, desde um país de primeiro mundo, a um país de terceiro mundo, um país emergente, desde uma cidade extremamente famosa, de glamour, rica, poderosa, a uma tribo lá dentro da África subsaariana, entre os pigmeus, lá no continente gelado, entre os esquimós. O ser humano intuitivamente, ele tem dentro dele essa crença que existe um ser supremo, um arquiteto supremo, alguém que desenhou tudo isso. Essas pessoas, elas olham para as cadeias montanhosas, olham para os oceanos, para os desertos, para as cachoeiras, as florestas, olha para o ser humano, olha para a fauna, a flora. Elas dizem, não tem como tudo isso ter vindo, primeiro, de uma pseudo-explosão, uma grande explosão, o Big Bang, e não tem como a partir de uma bactéria, num espaço úmido, a coisa começar um processo de evolução, até chegar ao ponto em que o homem, o chimpanzé, o homem e o gorila, o homem e o macaco, como alguns dizem, né? O homem e o macaco, tem a origem de um primata comum, que é essa ideia proposta por Darwin. Aliás, nem é 100% de Darwin a ideia. Erasmo Darwin, o avô de Charles Darwin, ele já falava dessas coisas. E antes dele, mais de 1000 anos antes deles, Aristóteles também falava dessa questão da evolução das espécies, seleção natural e etc. Então, na verdade, Darwin, ele vai apenas seguir aí um conjunto de informação que Aristóteles falou alguma coisa, Erasmo Darwin falou alguma coisa, e aí Charles Darwin vai lá e propõe a teoria da evolução. O homem e o macaco originou-se de um primata comum, que por sua vez, tudo partiu de uma bactériazinha que veio saindo do estado líquido e veio crescendo, 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 para chegar ao que é o ser humano hoje, os animais hoje, e, por causa de uma pseudo-explosão, nós temos aí o universo. Hoje, por causa da ciência quântica, já se falam por aí de multiverso, né? Se existe esse multiverso, de qualquer forma, tem que ser criado por Deus. Mas o universo, ele surge por causa de uma pseudo-explosão, e aí vai dando origem a todas as coisas. Então não faz sentido, eu preciso ter mais fé para acreditar na teoria do Big Bang e na teoria da evolução do que para acreditar em Deus. É mais fácil acreditar que Deus fez, irmão. Porque chega a ser absurdo se você submete a ideia, por exemplo, da teoria da evolução a leis da ciência que são utilizadas para comprovar algo. Em contrapartida, se você submeter a teologia, Deus, a leis científicas que são usadas para comprovar alguma coisa, fica mais 100% como você crer na existência de Deus, o criacionismo, do que você acreditar nessa pseudo-evolução, que é uma coisa infundada e já deveria ter saído da grade curricular das escolas, não saiu ainda, mas não demora muito sair, porque já está comprovado que é falido, né? Hoje, poucos professores de verdade acreditam nessas coisas. Então, falando dessas provas da existência de Deus, nós vemos aí por meio da intuição. Não importa onde esteja, o ser humano ele é intuitivo e dentro dele diz assim, tem que ter um ser que criou todas as coisas. E isso é comprovado na história universal. Por quê? Porque quando você estuda a história secular, a história universal mostra que desde os tempos mais remotos, no berço da civilização, lá no continente africano, depois vem evoluindo, vamos lá, nós temos continente africano, lá na Mesopotâmia,
nós temos, depois vindo para a Ásia, os indo-europeus, europeus, é onde começa tudo. Mas tudo começou na Mesopotâmia. E aí, nós vamos ver a expansão, a sociedade crescendo, crescendo, e vai se evoluindo, formando os continentes. Aí nós temos todo o continente africano, o continente asiático, o continente europeu, que são os continentes mais velhos e que foram populacionais, né? Então, você vai nas tribos mais remotas na história e você vê na crença, nos deuses que eles desenhavam nas paredes, que eles pintavam, nas estátuas que eles levantavam, de uma forma intuitiva. Eles estavam dizendo assim, existe um ser espiritual que criou tudo. Só que por não ter o entendimento desse ser, por não conhecê-lo totalmente, o que eles faziam? Eles projetavam numa imagem. Eles faziam um desenho. Eles cultuavam do seu jeito. Isso aqui, e eu não estou falando aqui o argumento que não estou falando sobre a forma certa de servir e de crer em Deus. O que eu estou dizendo que até no politeísmo, que é esse culto a diversos deuses, como no monoteísmo, que é o culto a um só Deus, que é o que nós cremos. Monoteísmo nós somos. Mas tanto no monoteísmo quanto no politeísmo, você vai ver que isso é intuitivo. O ser humano começou a professar a fé na existência de um ser, seja da forma correta, monoteísmo, ou da forma incorreta no politeísmo, mas porque dentro dele dizer, tem que ter alguém que criou tudo isso. Então, na história universal, nós temos a primeira prova da existência de Deus. Então, a palavra atesta que existe essa crença intuitiva. Olha só, o que está nos dizendo a Bíblia sobre essa crença intuitiva? No livro de Romanos, o capítulo de número 1, o versículo de número 19 e o versículo de número 20 e 21. Olha só. A prova da existência de Deus na intuição humana. Todo ser humano, intuitivamente, ele entende que existe um ser supremo que criou todas as coisas, que é o Deus que formou todas as coisas. Romanos, capítulo 1, versículo 19, diz assim: portanto, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que os homens fiquem indesculpáveis. Olha só, o texto está dizendo que as coisas visíveis e invisíveis, aquilo que Deus criou, é exatamente uma forma de Deus manifestar para que o ser humano seja indesculpável naquele grande dia. Ele não vem dizer, mas eu não ouvi falar, eu não conhecia sobre Deus. Por isso que o Salmo de número 19, verso 1, diz que os céus, os cosmos, o firmamento, anunciam as obras da mão de Deus. É o evangelho de Deus, é a boa notícia de Deus. Do amor para com a humanidade, é o evangelho de Deus, a boa notícia de Deus. De que ele criou todas as coisas, de tudo que ele criou, e que ele faz com que nós olhemos, e Deus pode dizer para nós, não, você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Não tem como o nada produzir tudo isso. 0 vezes 0, 0. O nada é estéril. Então o nada não pode produzir alguma coisa. Ok? Então, intuitivamente, o homem é um ser intuitivo. Dentro dele ele acredita que existe algum ser, um ser que criou todas as coisas. E nós cremos que esse ser é Deus. Que esse ser é o Deus descrito na Bíblia Sagrada. Não basta se ter fé num ser que criou, mas saber que o ser que criou foi o nosso Deus.